Professoras, professores, estamos aqui para a nossa primeira apresentação virtual, né? E a minha intenção com essa primeira apresentação é fazer um levantamento da proposta de trabalho e já começar a apresentar para vocês algumas ideias, né? Do que pode ser feito daqui para frente nessa orientação do trabalho sobre matemática e inclusão. Então, eu vou aqui desenvolver essas explicações de uma maneira, né, não profissional, vamos dizer assim, no trabalho com vídeo, mas é o que eu tenho feito ultimamente. Esse uso do vídeo como eu tenho feito ultimamente. Nós estamos usando aqui o programa OBS, que é um estúdio gratuito, né? Então ele é um pouco limitado em recursos. Mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo, né? Gente, o nosso trabalho é sobre matemática e inclusão, né? E aí está um desafio para nós. Um desafio que é exatamente pensar, refletir e agir nessa linha de inclusão. Então, eu vou mostrar para vocês aqui esse PowerPoint que eu fiz para a gente ir desenvolvendo ideias, né, que vão explicar. Quer dizer, uma vez que foi demandado esse trabalho, como é que nós vamos fazer uma interseção entre matemática e inclusão? O que então pode ser feito, o que pode ser pensado a partir daí? Então vamos lá. Gente, a primeira coisa, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de inclusão dos alunos. E aí a gente pergunta assim, o que seria isso? Por que a gente fala hoje de inclusão? Uma palavra que não existia, por exemplo, quando eu era criança, adolescente, né? Estava na escola. E hoje é uma palavra muito usada, muito falada entre a gente, né? Eu não vou aqui me demorar muito a respeito disso, porque eu acho que é um tema que está sendo muito debatido. Tem muita informação sobre isso. Mas, né, vamos pensar numa escola inclusiva. O que seria essa escola inclusiva? Então, a escola inclusiva, no meu ponto de vista, é uma escola onde os alunos se sentiriam participantes das atividades escolares. Então, eles estão incluídos ali porque eles sentem que eles fazem parte, que eles têm um papel ali que é reconhecido pela escola. Tá? Então, de alguma maneira, eles teriam que interferir na própria educação, interferir no currículo, seus interesses, suas percepções de mundo e suas curiosidades encontrariam ressonância nas práticas de sala de aula. O que já é um desafio bem grande, dizer, como é que nós vamos trazer para o nosso currículo aquilo que é de interesse, o que é de interesse demonstrado pelos alunos, né? O que é curiosidade para eles, e como é que nós transformamos isso em atividades, tá? Isso não é um desafio simples, né? É um desafio complexo que eu já enfrentei algumas vezes na minha vida de educador, e eu não vou falar para vocês aqui de coisas teóricas, eu vou falar de coisas que eu vivi. Então, tudo que eu estiver defendendo aqui, eu estou defendendo a partir de uma prática refletida, vamos dizer assim, né? Então, em um nível amplo, os objetivos seriam a preservação dos alunos na escola, evitando-se a evasão, e a promoção de acesso dos alunos ao domínio sólido dos conhecimentos que a escola se propõe a ensinar. Então, a inclusão dos alunos, né, ela quer dizer, né, vamos dizer assim, a preservação deles na escola, quer dizer, eles sentirem que vale a pena investir na escola, investirem na escola, principalmente se for espontaneamente, né, se não for por uma obrigação que vem da família, mas ao mesmo tempo, né, que eles obtenham uma formação sólida dentro da escola. Então, o ensino inclusivo, implementado de uma maneira consequente, pressupõe uma articulação entre todos os profissionais da escola, orientados por um projeto pedagógico amplo, compartilhado pelo grupo, então compreendido como um educador coletivo. Então, aqui eu coloquei um ideal, tá, gente? Quer dizer, uma escola onde o grupo de professores se sente como educador coletivo e esse grupo de professores pensa sobre essa inclusão e como que ele vai agir para obter essa inclusão, é uma escola inclusiva, vamos dizer assim, a escola que caminha na direção de incluir
os alunos com as suas necessidades. Eu não estou falando aqui das necessidades especiais, daqueles alunos que têm dificuldades extras, tá? Eu estou falando dos alunos comuns, dos alunos que chegam às nossas escolas públicas, né? do grosso desses alunos. É claro que existem aqueles que têm necessidades específicas, e aí a coisa é bem mais ampla, né? Quer dizer, o desafio é bem mais amplo e precisa de gente especializada, porque o professor, ainda mais diante de uma turma inteira, ele não vai saber como é que vai lidar com um aluno que chega com uma deficiência específica, né? Não é nosso papel. Mas a gente precisa de apoio para poder tratar desses casos específicos. Mas aqui nós estamos falando de todo mundo, quer dizer, do grupo todo, da comunidade escolar inteira. Tá bem? Então, o que caracteriza a exclusão? Então, vamos pensar, né, para os alunos, o que significa um aluno que está excluído? Então, exclusão significa isolamento ou alienação. Então, provoca um sentimento de não pertencimento ao grupo, pelo desprezo dos colegas ou pela percepção da incapacidade de sucesso escolar. Então, o aluno está excluído quando ele não está conseguindo acompanhar a turma, né? Ou então, por causa e isso acontece, é claro, né? Eu já vivi isso muito na escola, né? Nas relações sociais, alguns alunos, às vezes, acontece entre eles o que a gente chama hoje de bullying, né? E o bullying exclui alguns alunos, né? O bullying é um processo coletivo, é um processo, né, difícil de ser enfrentado, mas que precisa ser enfrentado, né, pela escola, e ele provoca o isolamento de alguns, a alienação, né? Mas, se a gente pensa, por exemplo, que um aluno, ou maioria de uma turma, não está, por exemplo, compreendendo a disciplina, não está conseguindo aprender, não está conseguindo avançar nos conhecimentos, isso também é uma forma de exclusão. Tá? E, é claro, existem aqueles que ficam mais conformados com a exclusão, aqueles que sentem que o problema é com eles, que eles é que não conseguem dar conta e ficam, né, de uma certa forma, deprimidos, mas não veem saída, e outros que agem com violência, né? Já que eu estou excluído, eu vou reagir de uma maneira violenta. Bom, tudo isso eu já vivi, tudo isso eu já experimentei, e eu acho que eu não estou falando de novidade nenhuma para vocês aqui. Mas agora eu vou levar a pergunta para o professor. Tá? O que caracteriza a exclusão do professor, da professora? E aí, né, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, não é só o aluno que é excluído do processo educativo. A gente também, como profissional, muitas vezes a gente é excluído. Eu não estou falando, de novo, não estou falando de uma coisa teórica, estou falando uma coisa que eu já vivi e que eu sei perfeitamente o que isso significa. Bom, então vamos ver a caracterização da exclusão do professor, né? Espera aí só um minutinho. Quais são os sintomas, né, quando o professor está, né, quando a exclusão está atingindo o professor? Quais são os sintomas da sua alienação? Perda dos ideais que nos levaram a escolher a profissão. Então, esse é um primeiro sintoma. Todos nós sabemos por que nós escolhemos ser professores. Eu tenho isso muito claro para mim. Eu, bastante jovem, me identifiquei com a profissão, era isso que eu queria. Eu sentia que eu tinha um papel a cumprir e que eu tinha uma coisa boa para levar para a escola. E quantas vezes, né, esse meu ideal foi questionado? Quantas vezes eu senti, poxa, aquilo não é possível atingir, aquilo que eu queria atingir não é possível. Perda de saúde, cansaço, perturbações emocionais diversas. Já passei por tudo isso, eu sei, eu acho que vocês sabem o que a gente está falando aqui, não é? Quando a gente está num processo desgastante, o processo escolar, a gente não está se sentindo satisfeito, a gente não sente acolhimento dentro da escola, a gente se sente sozinho, a gente começa a perder até a saúde, a gente começa a sentir um cansaço, um desânimo de trabalhar. Então, isso é sintoma de exclusão, da alienação do professor. Sentimento de incompetência é outro sentimento. Ah, mas os alunos que estão chegando eu não dou conta, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, eu não tenho com quem conversar, ou quando eu converso com as pessoas, elas me devolvem a responsabilidade, a culpa é sempre minha, né? E eu me sinto impotente diante disso tudo.
E a revolta com as condições de trabalho. É muito trabalho, muita coisa que a gente tem que fazer, muito corre-corre, né? Eu, uma vez, vou confessar aqui, já tentei sair da profissão. Eu tinha já 4 filhas para criar, todas novinhas, e o salário não dava mais para sustentar a família. E aí eu tentei um concurso para servidor federal no INCRA. Nunca saiu o resultado desse concurso. A vida é muito louca, né? Como é que ela nos empurra para um lado, para o outro. E eu acabei passando no mestrado naquela época, lá pelos anos 1985, 86. E para vocês terem uma ideia, eu era professor da prefeitura de Belo Horizonte e quando eu passei para o mestrado, eu tive uma bolsa. E a bolsa de mestrado, que é uma coisa pequena, era o triplo do meu salário de professor. Então, por aí vocês podem ter uma ideia de como que estava a situação desesperadora dentro da prefeitura de Belo Horizonte, que era uma questão política, evidentemente, né? Bom, então, uma coisa, né? Então, nós estamos querendo fugir dessa alienação. Quer dizer, o que eu estou querendo defender aqui? Se a gente quer incluir os alunos, a gente tem que tratar de nos incluir. Nós temos que ser incluídos dentro da escola. Nós temos que ser recolhidos, né? Acolhidos de novo dentro da profissão. Se esse é o caso, né? Pode ser que eu esteja falando para ninguém que se sente excluído, ninguém que nunca tenha se sentido alienado, né? Mas, se nós pensamos em matemática e inclusão, nós precisamos de pensar, né, que o professor tem que ser incluído. Tá? E o professor precisa de tempos coletivos de preparação e planejamento do trabalho. Tá? Então, isso é que eu tenho que defender aqui. Quer dizer, às vezes em que, e não foram poucas vezes, não foram poucos anos, foram muitos anos dessa experiência de inclusão, de estar incluído, essa inclusão do professor é uma inclusão coletiva. É quando, né, ela acontece de uma maneira, vamos dizer assim, efetiva, quando todos estão se sentindo ali dentro acolhidos e têm sua voz, e eles fazem parte de um projeto de escola. Em 2007, não, 2007 não, desculpa, em 2009, eu fui contratado como consultor da Prefeitura de Belo Horizonte. E eu visitei 3 ou 4 escolas. Naquela época, trabalhei durante alguns meses com essas escolas. Em uma dessas escolas, ela era num lugar muito pobre, de uma favela do bairro perto do bairro São Lucas de Belo Horizonte. E a escola tinha muito poucos recursos. Mas quando eu entrei na escola, eu comecei a conversar com as pessoas, as professoras, a orientadora, a supervisora, a diretora. Todo mundo ria, todo mundo tinha um rosto feliz, um rosto alegre. Então, a Beatriz, que era diretora, eu olhei para ela e falei, não, tem uma mágica acontecendo aqui. Essa mulher é muito especial. Né? E não deu outra, quer dizer, o trabalho que foi desenvolvido naquela escola foi maravilhoso. Vamos dizer assim, o solo já estava preparado para frutificar. Então, por que eu defendo isso? Por que o professor, né, não pode ser simplesmente um aulista, não pode sair correndo de uma escola para outra, correndo na loucura da vida, tentando, né, angariar fundos para dar conta da sobrevivência. E aí não tem tempo para pensar seu trabalho. Isso é fonte de alienação, sem dúvida. Temos que ter tempos dedicados a isso. E por quê? Vamos falar agora de uma maneira mais formal sobre isso. Né? A educação é complexa. Então, cada ser humano tem uma história de vida particular. Então, né, o que serve para mim numa determinada situação não serve para outra pessoa. Sempre quando eu estou trabalhando de professores, agora mesmo estava junto com uma professora reunido com ela, fazendo planejamento, né? É uma escola aqui perto da minha casa, uma escola municipal de Nova Lima. A minha postura é sempre essa: você que sabe, você que tem que fazer aquilo que você acha que tem que fazer. Você é dona da sala, você é dona da sua realidade. Eu não posso falar para você o que você tem que fazer. Nós temos que partir do que você é, do que você conhece da sua turma. Então, porque eu acho que essa história aí da complexidade da educação, ela é muito presente para mim. Ela é envolvente. A educação é um processo envolvente, é uma atividade envolvente. Porque nós somos transformados por ela, conscientes ou não disso, né? Nós somos transformados pelo ambiente escolar ao mesmo tempo em que nele atuamos. Tá? Teoricamente, existe um conceito muito usado por alguns
teóricos da educação chamado hábitos, que vem lá do Bourdieu, que vem lá do Aristóteles, mas é uma ideia de que como é que o sistema que a gente está, a escola, o ambiente, como que ele vai nos transformando mesmo que a gente não tenha consciência disso. Então, né, um professor que não é novato, um professor que é veterano no ambiente, ele tem muito mais domínio das possibilidades de agir ali, mesmo que ele não saiba disso, quando ele está comparado com um professor novato. Então, é consequente, a educação é uma atividade consequente. Nossas ações junto aos alunos podem ser determinantes em suas vidas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Um outro dia eu estava, isso foi um ano passado, eu e um rapaz novo, da idade da minha filha mais velha, nós somos colegas, professores do mesmo departamento lá da Universidade Federal de São João del Rei, mas no campus de Ouro Branco, onde eu, né, já me aposentei e ensinava para engenharia, lá só tem engenharias. E ele era do cálculo. E aí nós estávamos conversando sobre professores que marcaram nossa vida e tal, e ele começou a descrever um professor fantástico de matemática que ele teve, e eu fui também descrevendo um professor fantástico de matemática que eu tive. De repente, nós dois estávamos falando da mesma pessoa. Olha que coisa incrível, ele com a idade da minha filha, né? Foi aluno do mesmo professor que me encantou quando eu fiz o ensino fundamental. E esse professor que me encantou, ele me encantou durante o ensino fundamental, os 4 anos que ele foi meu professor de matemática. Então, é artesanal, a educação é uma atividade artesanal. Cada turma é diferente uma da outra. A gente sabe disso, né? Você pode ter a mesma atitude numa turma e numa outra, os resultados vão ser diferentes. Cada grupo tem a sua personalidade própria. Por isso, né, por esses aspectos todos, é que eu defendo que a educação, para ser efetiva, nós temos que refletir sobre ela. E refletir coletivamente, falar uns para os outros, como é que nós estamos percebendo, o que é melhor fazer, como é que a gente pode, né, melhorar o trabalho, torná-lo mais eficiente. É esse debate, essa participação que evita a alienação, que nos permite crescer, né, profissionalmente e sentir melhor dentro do ambiente de trabalho. Então, é possível superar a alienação? Né? Eu creio que sim. De uma maneira isolada, se a gente está sozinho, eu e minha sala de aula, eu e aquilo que eu tenho que fazer, e esse é o caso da universidade, por exemplo, dos meus últimos 15 anos de trabalho. É muito isolado esse trabalho. É muito mais difícil. É muito mais difícil de obter bons resultados porque eu estou lidando só com o meu trabalho, com aquilo que eu estou fazendo. Eu não estou trocando com os outros, né? Não estou trocando com meus colegas para nós juntos termos um projeto educativo. Então, a matemática, como é que fica a matemática? Né? Agora vamos falar especificamente das aulas de matemática, né? Nessa discussão sobre inclusão e exclusão. A matemática ela é tida como uma disciplina de exclusão. Ela é difícil, ela é complexa, é difícil de ensinar, né? Ela deixa muitas lacunas, e muitas vezes, né, e eu não estou falando agora por mim, estou falando de uma pesquisadora americana que eu acompanhei durante um tempo, a Jo Boller, né? Ela fez muitas pesquisas na matemática nos Estados Unidos e muitas vezes ela constatava o quê? Que aqueles bons alunos que você tem ali no caminho como futuros bons matemáticos, muitas vezes eles abandonam a matemática. E abandonam a matemática, e ela foi atrás para saber por quê, porque eles acham muito árdua, uma disciplina chata, uma disciplina que não dá prazer na vida. Né? Então, de onde que eles tiraram isso? Eles entraram na escola ávidos para aprender e com muito pique, e eles saíram da escola desiludidos em relação à matemática. E não estou falando de realidade brasileira, estou te falando de realidade fora da nossa. Bom, aí nós temos que colocar para nós mesmos 2 perguntas que, na verdade, representam 2 linhas de discussão sobre o professor e a formação do professor, a formação antes, né, dele completar a universidade, e a formação depois que ele já está trabalhando, quer dizer, a formação continuada. Então, em que medida temos uma boa compreensão dos conteúdos que ensinamos? O que exatamente precisamos conhecer sobre esses conteúdos? Então, eu sou participante, né, ainda sou um colaborador do ProfMat, que é um programa nacional de mestrado
em matemática, em ensino de matemática, feito para professores. E esse programa, ele é organizado por uma organização brasileira que dá ênfase à primeira pergunta: em que medida temos uma boa compreensão dos conteúdos que ensinamos? Então há essa crença que direciona o trabalho, que ela mais ou menos ela fala o seguinte: o professor tem que saber mais matemática, saber mais cálculo, saber mais sobre teoria do campo, saber mais sobre as diversas teorias vigentes na matemática moderna, por exemplo, na matemática contemporânea, né? Então, quanto mais matemática o professor souber, melhores vão ser as aulas dele, tá? Claro que isso não deixa de ter uma verdade, mas não é a minha linha, tá bem? A outra pergunta é uma pergunta que eu faço nas minhas orientações com os meus orientandos lá, né? O que exatamente precisamos conhecer sobre esses conteúdos, tá? Então, não é saber muito sobre número, sobre a teoria dos números exatamente, mas é saber assim, peraí, como é que os alunos absorvem números, sistemas de numeração? Como é que os alunos absorvem as expressões numéricas, por exemplo? Por que o aluno chega na universidade, depois de fazer cálculo, eu estou falando de coisa que eu constatei, por que o aluno chega na universidade depois de fazer cálculo e não sabe que 3 dividido por zero não dá certo, não dá para fazer? Então, a pergunta que nós temos que fazer é assim, peraí, essa lacuna ficou aí nesse aluno que chegou na universidade e fez cálculo porque alguma coisa, né, alguma parte do conteúdo que para o professor é óbvia, não foi ensinada, né, ou não foi aprendida. Então, a pergunta para mim passa mais por aí, quer dizer, o que é que deixa essas lacunas? O que a gente precisa de saber para que essas lacunas sejam minimizadas? Algumas vão acontecer de todo jeito, mesmo com aqueles que vão fazer engenharia, mas tentar minimizar essas lacunas. Em que medida sabemos como os alunos se relacionam com esses conteúdos enquanto aprendem? Essa questão é muito importante. Quanto mais cedo a gente trabalha com matemática, mais importante ela é. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no sistema de numeração, né? Desde que eu sou criança, e minha mãe era professora, que eu via ela lá preparando as aulas de matemática, com aquelas, ela preparava com jornais, né? Os lugarzinhos onde ia encaixar as unidades, as dezenas, as centenas, para mostrar para os alunos, né, que unidade era numa coluna, depois a outra coluna da dezena, a outra coluna das centenas. E como é que trocava de uma coluna para outra. Então fazia aquilo com os palitinhos que colocava nos devidos lugares para demonstrar isso para os alunos. Era uma maneira de ensinar um tanto quanto ingênua. Né? Por quê? Porque ela não tinha os conhecimentos que já tinham sido produzidos na década de 1920 por Piaget sobre, né, como é que o aluno aprende o valor posicional. E quando a professora não tem conteúdo, não tem esse conhecimento, ela ensina de uma maneira lógica, mas muitas vezes a lógica que está na cabeça dela não é a lógica que vai ser acompanhada pelo estudante. E isso aí eu posso falar sem número de vezes sobre isso. Então, essa pergunta, em que medida sabemos como os alunos se relacionam com esses conteúdos enquanto aprendem, é uma pergunta muito importante. Quer dizer, não adianta ensinar e achar que se eu ensinei, o aluno aprendeu. Ah, eu dei uma prova, ele repetiu exatamente na prova que eu ensinei na sala de aula. Então ele está correto, então ele aprendeu aquilo ali. Eu aferi a aprendizagem dele. Mas será que ele repetiu o que você colocou, porque ele, né, aprendeu a repetir? Ou será que ele soube pensar sobre aquilo que estava proposto? Saber pensar sobre o conteúdo, que é diferente, né? Então, no mesmo exemplo, né? Muitas vezes, e foi o caso de uma sobrinha minha, ela com 8 anos de idade, ela sabia pegar um número 647, dizer que era 6 centenas, 4 dezenas, 7 unidades, 600 mais 40 mais 7. Então eu fiz todos esses testes com ela estava terminando o ano escolar, era o primeiro ano escolar dela, no final do primeiro ano escolar, ela sabia tudo isso. Seria hoje o segundo ano do ensino fundamental. Aí eu fiz o velho teste do Piaget, coloquei o número 13.
E aí ela desenhou 13 bolinhas na frente. Aí eu circulei o número 3 e falo, risca essas bolinhas. Ela riscou 3. Aí eu circulei o número 1, risca essas bolinhas. Ela riscou uma. Aí me pergunta para ela, peraí, quando tinha 13 juntos, apareceram 13 bolinhas. Quando eu separei os algarismos, o 3 e o 1, você só riscou 4 bolinhas. E essas 9 bolinhas outras, como é que elas foram aparecer no 13? Não sabia. Então, quando a gente, tem o conteúdo de saber que não está na hora da criança aprender aquilo que a professora acha que ensinou, a gente faz o teste de Piaget e constata que ela realmente não aprendeu aquilo que a professora achou que ensinou. Uma coisa semelhante aconteceu com a alfabetização. Nos meus tempos de criança, alfabetizar a gente, passava para a gente copiar um monte de textos. A gente era alfabetizado meio que na intuição da professora. Não havia uma técnica, não havia um conhecimento, um domínio. Como é que o aluno reflete sobre a alfabetização? Como é que ele reflete sobre o texto? O que são as letras para os alunos, para as crianças? Depois do trabalho de Emília Ferreiro, tudo isso foi esclarecido, o que criou ferramentas poderosíssimas para trabalhar na escola com o processo de alfabetização. Por isso é que eu defendo essa perspectiva, da gente aprender, e a gente pesquisar como professores como é que os alunos se relacionam com os objetos que nós estamos ensinando. Vamos lá. Bom, então, a minha proposta para vocês, a minha proposta para o grupo, nesse pouco tempo que nós vamos ficar juntos, seria desenvolver isso que está aí. Uma atitude semelhante à de pesquisador pode ser adotada por professores com bastante eficiência se for assumida coletivamente. Então, meu convite é para a gente desenvolver esse olhar de pesquisador. É um olhar que eu trabalho na pós-graduação, no mestrado, com as pessoas que eu orientei. Espera aí, vamos pensar sobre como é que os alunos se relacionam com aquilo que a gente está ensinando, tá? Essa é a proposta. Vamos lá. Então, aprender como os alunos se relacionam com os conteúdos que ensinamos e como podemos aperfeiçoar os processos que desencadeamos em sala de aula. Então tá, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso aperfeiçoar meu trabalho? Então, se eu tenho um trabalho sistemático sobre um tema qualquer, sobre o sistema de numeração, coisa que eu desenvolvi, por exemplo, por muitos anos com crianças, eu vou cada vez melhorando mais a minha abordagem, porque aí eu já sei que uma coisa dá certo, eu já sei o que é melhor, eu já sei qual que é a ferramenta mais precisa. E são essas ferramentas que eu vou usar. Bom, então, vamos falar aqui o que caracteriza um processo de pesquisa, Eu coloquei algumas características. Escolher um tema adequado aos nossos interesses. Então, não é um tema meu nem um tema de outro. Cada professor vai escolher um tema seu. Por exemplo, agora eu estou trabalhando com uma professora aqui perto da minha casa. Mas aí eu já tenho um material que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu queria que ela experimentasse na sala dela, que é sobre equações. Então eu mostrei o material e falei aqui, você topa experimentar esse material? Ela falou, topo. Mas é claro, daí dentro isso aí foi feito lá em fevereiro, e agora que ela vai começar o trabalho, porque está dentro do planejamento dela. Tá? Agora, no nosso caso aqui, somos várias escolas, a ideia é cada professor pensar no tema que ele gostaria de investigar. Alguma coisa que ele ensina que ele gostaria de investigar melhor. Vamos ver como é que os alunos se relacionam, o que dá certo, o que não dá certo. Explicitar questões que queremos investigar sobre o tema escolhido. O que eu quero saber com esse tema? Por que eu estou escolhendo esse tema? Eu quero saber alguma coisa que os alunos vão responder enquanto estiverem adotando o meu projetinho de trabalho naquele tema. Tá? Desenvolver propostas de ensino esclarecendo que vamos priorizar em nossas observações sobre a aprendizagem dos alunos. Então tá, se por exemplo eu estou trabalhando com geometria, eu tenho que desenvolver uma proposta de geometria em que eu coloque questões ali que os alunos vão responder, vão tentar responder. Por exemplo, olha, rapidamente, eu trabalhei no meu doutorado com uma professora em sala de aula
com 14 aulas de geometria. Cada aula, então, era pensada com um desafio. Que desafio que nós vamos levar para os alunos? Como é que nós vamos ver os alunos responderem a esse desafio? Eu me lembro que um dos últimos desafios foi encontrar as 11 possíveis planificações do cubo. E aí, os meninos tinham 10 anos, 11 anos de idade, e eles tinham que descobrir, né, como é que desenhava a planificação uma diferente da outra. Eu tenho tudo filmado, aulas foram muito gostosas de fazer e de desenvolver. Bom, verificar o que temos disponível sobre o tema que escolhemos em termos de pesquisas já realizadas. Então, por exemplo, como eu estou desenvolvendo agora um trabalho sobre ensino de equações, tem muitas pesquisas sobre ensino de equações, muitas delas, a maioria em inglês, que eu vou lá, leio, vejo o que eles estão discutindo, porque aquilo me ajuda a antenar meu olhar. Quais são os grandes problemas com o ensino de equações que os pesquisadores estão enfrentando? E agora eu desenvolvi um material. Será que o meu material vai me ajudar a responder aquilo? Será que ele vai melhorar aquelas questões que os pesquisadores colocam nos seus artigos? Manter registros sobre o que se observa em cada aula. Lógico, né? Eu não consigo fazer uma avaliação do meu trabalho se eu não tenho registro. O registro em vídeo, por exemplo, eu tenho usado muito, é um registro muito bom. Mas a gente precisa de aprender a usar para não ficar confuso, né? Se eu boto uma câmera lá para pegar toda a turma, toda a sala de aula, é diferente de eu colocar uma câmera na frente de um grupo, por exemplo, que vai fazer um trabalho. Avaliar os resultados a partir dos dados produzidos. Então eu tenho que pegar os dados, os registros que eu tenho e falar, peraí, então o que isso me permite dizer sobre esse trabalho que eu desenvolvi? Em que ele cresceu, em que ele não cresceu? Né? E produzir um relatório sobre o que foi detectado com o trabalho. Então vejam, são 7 etapas. E eu vou deixar disponível esse PowerPoint aqui para vocês verem ele depois, devagarzinho. Nós vamos ter muito pouco tempo. Você já está olhando e falando, o Eduardo enlouqueceu. Como é que ele quer me dar 7 tarefas aí, essas 7 tarefas? Não, gente, não é nada disso. Tá? Vamos desenvolver, cada pessoa, cada grupo de pessoas tem que desenvolver dessas 7 tarefas aquelas que ela julgar que ela dá conta, dentro do tempo, da disponibilidade dela. Tá? Então vamos ver. Olha, vamos lá começar de novo. Ó. Então, isso aqui tudo bem, todo mundo escolheu um tema adequado para os nossos interesses. Aí eu vou ensinar daqui a pouco trigonometria. Então, trigonometria, eu vou tentar adotar um método aqui. Então tá. Então você já escolheu o seu tema. Segundo, aí explicitar questões. Então precisa de um pouco de reflexão. O que eu quero aprender? O que eu quero perguntar sobre esse tema que eu vou ensinar? Né? Como é que é a minha proposta de ensino? Então eu vou desenvolver uma proposta de ensino para esse tema aqui. Olha, só esses 3 aqui, eventualmente, gente, já podem dar um trabalho inteiro de vocês no tempo que a gente tem. Então, por exemplo, você pega um tema que para você é muito caro, é muito importante, você desenvolve, por exemplo, uma justificativa, por que você acha que esse tema é importante, o que você gostaria de saber sobre esse tema, e como é que você proporia uma metodologia para você investigar, né, como é que os alunos vão se comportar diante daquele tema que você está propondo. Tá certo? Então, esses 3 pontos, eventualmente, aí vai depender do pique de cada pessoa, já podem ser os primeiros pontos que a pessoa vai fazer nesses meses que nós vamos estar juntos aqui. É o máximo, né, que uma pessoa vai dar conta. Ou um grupo de pessoas. Quanto mais a gente puder trabalhar em grupo, melhor. Tá bem? Agora, aqui, né, vem os pontos que são mais completos, tá? Por exemplo, fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Registrar, aí sim, experimentar a metodologia que nós propusemos, registrar esses resultados, depois avaliar os nossos registros, o que foi bom, o que não foi, produzir um relatório sobre o que foi detectado com o trabalho, né? Então, tudo isso já é uma coisa bem completa. Vamos dizer assim, já é um pré-mestrado, né? Que se a pessoa está pensando em fazer uma pós-graduação, já é quase que né, um ensaio quase que total, quase que pronto para uma pós-graduação, tá? Bom, então vamos salientar algumas coisas muito importantes do ponto de vista da pesquisa. Uma pesquisa não se faz quando já sabemos o resultado que queremos obter.
Sem perguntas para as quais não dispomos de respostas prévias, não pesquisamos. Isso é uma coisa muito importante para os professores, né? O professor tem muita dificuldade, por experiência própria, eu sei disso, de se colocar como pesquisador. Muitas vezes, na maioria das vezes, meus orientandos queriam desenvolver trabalhos para demonstrar que eles já sabiam ensinar alguma coisa. E aí eu falava, peraí, então isso não é uma pesquisa, isso é para você mostrar que você já sabe. Você não tem uma pergunta que você não sabe. Se você não tem uma pergunta que você não sabe ainda a resposta, isso não é uma pesquisa. Você está simplesmente tentando provar que você já encontrou a metodologia adequada para aquele trabalho. Tá? Então, se você tem muita certeza que você tem uma metodologia que é boa para um determinado tópico da matemática, seria interessante se você conseguisse fazer perguntas, se você quer usar esse tópico, fazer perguntas que você não tem resposta ainda, tá? Isso é muito importante. Os resultados de uma pesquisa podem nos surpreender, inclusive pela dissociação entre o que esperávamos e os resultados obtidos. Para a pesquisa, nada se perde, por mais negativos que tenham sido os resultados. Isso aqui é uma coisa muito interessante da pesquisa, né? Às vezes, exatamente porque deu tudo errado, que nós temos o que falar. Olha, aqui não deu certo, nós vamos ter que tentar outra coisa. É sempre bom lembrar a história do Edison, né? Aquele cara que dizem, né, que ele fez centenas de experimentos tentando chegar à lâmpada, né? A lâmpada essa lâmpada comum que a gente tem, né? A lâmpada quente, né? Que até hoje a gente está abandonando essa tecnologia, né? Mas alguém teria dito para ele, no determinado momento, por que você não desiste dessa história? E ele falou, não, qualquer um que começar hoje, eu já estou centenas de erros na frente dele. Então, eu acho que é esse o espírito, né, da pesquisa, né? Quando a coisa dá muito errado, eu já estou um erro na frente daqueles que começaram. Uma vez eu fui a uma palestra no Canadá, de um professor americano muito famoso, trabalhava em Nova York com formação de professores, era um professor de química, um doutor da universidade, escrevia vários livros e tal. E eu estava lá sentado pensando, nossa, ele vai distribuir sabedoria aqui, né? E ele foi falar de uma tentativa dele de ensinar sobre a química da rua para adolescentes de rua em Nova York, numa escola, e foi um fracasso total o trabalho dele, deu tudo errado. Eu achei tão interessante, eu falei, gente, é isso, né? A pessoa saber, né, enfrentar e falar, olha, realmente aqui foi meu limite, eu não dei conta. Então eu tenho que analisar por que foi, onde é que foi que eu perdi o fio da meada, né? Então, isso é muito legal do ponto de vista da pesquisa. Bom, é muito mais difícil para um professor trabalhar isoladamente. Então, na medida em que a gente puder trabalhar em duplas, em trios, em quatro professores juntos, melhor ainda, tá? Um relatório requer uma pesquisa bibliográfica, isso é importante, tá, gente? Se eu estou fazendo uma pesquisa, é importante eu saber o que outros já escreveram sobre essa pesquisa, tá? Vamos lá. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou falar sobre balanças e as equações, tá? Que é o meu trabalho atual, que eu estou muito focado nele. E quem quiser aí trabalhar com equações e quiser usar o mesmo projeto nosso, está super convidada, super convidado já. Bom, então as balanças são muito mencionadas no ensino de equações. Aquelas balanças de prato, né? Põe um do lado, outro do outro, porque elas têm a ideia do equilíbrio. Quando o equilíbrio é atingido, quer dizer então que eu já obtive, né, um resultado e a tentativa é obter o equilíbrio. Se eu tiro de cá, eu tenho que também tirar do lado de cá. Se eu ponho da direita, eu também tenho que pôr da esquerda, né? Então, tem até uma pesquisa, um artigo, né, de um pesquisador. Eles pegam 3 professores diferentes, em 3 países diferentes, começando a ensinar equações, todos 3 falam da balança, mas ninguém leva a balança para a sala, só fala da balança. Então, a imagem da balança cria uma ideia correspondente ao equilíbrio na manipulação das equações. O que se coloca de um lado ou se tira de um lado tem que ser compensado do outro lado para a manutenção do equilíbrio. Aí tem uma discussão, por exemplo, entre os pesquisadores da função do sinal igual. E aí, para quem quiser depois trabalhar, é bem interessante a gente discutir isso. O que significa para o aluno a igualdade, especialmente para o aluno mais novo, né? E como que é difícil ele incorporar essa igualdade, essa representação da igualdade, enquanto ele está aprendendo equações.
A aprendizagem de equações tem inúmeros artigos apontando dificuldades encontradas e a persistência de enganos na vida escolar até o ensino superior. Então, o pessoal fala muito isso. Aprender bem as equações é muito importante, né, para toda a matemática que vem pela frente aí. E balanças de pratos não lidam com números negativos, o que limita as suas possibilidades de uso. Então, isso é muito falado também, né, pelos pesquisadores, que a balança só serve para começar o trabalho, não serve para mais nada, porque ela não permite usar números negativos. Ela só serve para essa ideia. Tirou de um lado, pôs do outro, tirou de um lado, tirou do outro, essas coisas assim. Bom, mas aí nós desenvolvemos já há muitos anos, né, essa balança que eu chamo de balança de torque. Por que ela é balança de torque? Porque ela não é uma balança de pratos. Ela tem 4 ganchinhos de um lado, 4 ganchinhos do outro. E, né, no modelo que eu desenvolvi, que eu criei, que eu fiz de madeira, né, inclusive refiz agora, nós temos 6 conjuntinhos desse aí, são 4 pesos, né, e os valores dos pesos são de 1 a 4, tá? Então, essa é a proposta de começo. Como é que eu vou desenvolver com essa balança, como é que eu vou associar essa balança ao ensino de equações, tá? Então, já teve duas dissertações de mestrado sobre isso, a gente já experimentou bastante, né? Nós vamos ver agora que a balança pode ser usada desde a educação infantil, conforme os objetivos de ensino. A gente tem experimentos com essa balancinha com crianças de 3 anos, fica lá só brincando. Eu, com crianças de 5, 6 anos, experimentei muito também. Punha uns toquinhos de um lado da haste, segurava e falava com a criança, como é que você vai equilibrar o outro lado? Põe uns toquinhos lá para a gente ver. E aí eu ia vendo como é que os meninos iam aprendendo, né, a equilibrar essa balança, quer dizer, até ele conseguir entender, criança de 5 anos de idade, que ele tinha que ter o peso igual na mesma posição, do outro lado da balança, né? Então, estou só dando um exemplo de explorações dessa balança. Bom, pode ser explorada, deve ser explorada livremente por um tempo para que os alunos verifiquem como ela reage ao ser acionada com os pesos e a variação das posições. É isso, né? Então, mesmo que a gente esteja tratando com alunos do ensino médio, sei lá, é interessante eles ficarem um tempo ali brincando para eles se familiarizarem com os objetos, com os pesos, né? Existe uma regra matemática que expressa o equilíbrio considerando pesos e distâncias de ambos os lados. Essa regra pode ser pesquisada por alunos em fase mais adiantada do ensino fundamental, que é o que a gente está fazendo lá. Alunos de 7º ano, 8º ano, né? Então vamos ver alguns exercícios. Agora eu vou fazer uma manobra aqui no meu editor de texto para levar a gente para alguns exercícios aqui que eu estou querendo mostrar como é que a gente, essa cena 3 aqui, ó, esse aqui, ó. Então, isso aqui é uma folha de exercícios que a gente criou, né? Já elaborando as ideias para os alunos. Então, aqui é só uma apresentação, né? E aqui a gente já começa, junto com os alunos, a dar números para os pesos. Então, isso inclusive agora é uma coisa que a gente vai colocar, que são adolescentes, que números que vocês dariam para esses pesos? Então, eles mesmos, né, vão nos dizer que tem um pezinho pequeno que vale 1, o outro vale 2 porque ele vale 2 do 1, o outro vale 3 porque ele vale 3 unidades e assim por diante. É a nossa expectativa, né? Bom, aqui ó, são alguns exercícios. Um exercício simples. Eu ponho um azul e um verde, quer dizer, um toquinho 4 e um toquinho 3. Nas posições, né? Aqui ó, aqui em cima, reparem que a gente já estabeleceu com eles as posições 1, 2, 3 e 4 para a haste. Então tem as posições 1, 2, 3 e 4 do centro para a borda. Né? O que nós estamos falando para eles? Né? Que tem uma simetria espelhada aí, a partir do centro. Tá? Então aqui a gente colocou alguns toquinhos. Observe as situações que representam desafios para se equilibrar a balança. Indique por meio de desenhos os toquinhos que podem ser pendurados do lado esquerdo, de forma que a balança permaneça em equilíbrio. Aqui do lado direito, né? Depende do que a gente fez. Aqui seria mais do lado direito. Então, vejam bem.
São só iniciativas, ideias para os alunos aprenderem. Aqui eu usei todo o toquinho 2, aqui eu usei o toquinho 3 e assim vai. E deixa, né, os alunos irem colocando ali conforme eles vão aprendendo a manusear a balança, tá? Bom, há outros desafios interessantes. Por exemplo, se eu pego o toquinho 4 e o toquinho 1, como é que eu equilibro o toquinho mais pesado com o toquinho menos pesado? E aí vai começar a acontecer para eles uma percepção que eu posso equilibrar qualquer dupla de toquinhos, toquinho 4 com toquinho 2, toquinho 3 com toquinho 2. E, inclusive, cada uma desses desafios aqui, uma ideia é que os alunos procurem mais de uma solução, tá? Então, vamos tentar ver se existe só uma solução, se existe mais de uma solução, quais são as soluções. Aqui, olha, a gente já passou para uma etapa seguinte, que é substituir esse exercício 2, a balança, por uma representação da balança no papel. Então agora a gente sai daqueles toquinhos manipulados, mas eles podem estar ali do lado, claro, para os alunos fazerem. E aqui, ó, esse traço preto no meio, ele significa, né, o meio da haste, né, onde a haste está presa lá no suporte. Os 4 quadrados de um lado e os 4 quadrados do outro representam os 4 ganchos. E o número que está ali dentro representa o toquinho, o peso. Então, nesse 2.1 aqui, ó, o toquinho 1 está na posição 4, o toquinho 3 na posição 3 e o toquinho 4 na posição 2. Então, vejam bem, agora, se eu coloco um exercício desse para um grupo, ele pode tentar achar soluções, escrever as soluções, e ele pode tentar achar soluções diferentes. E uma coisa que a gente experimentou, que a gente fez também no quadro, né, na lousa, é que os alunos, trabalhando em grupo, cada grupo pode achar uma solução e ele coloca essa solução desenhada no quadro para os outros grupos verem. E aí os outros grupos tentarem soluções diferentes, não é? E aí eles vão variando os resultados. Aqui nós temos, olha, no 2.2, um toquinho 6, que não existe. Ah, mas se eu colocar o 4 com o 2, vai dar o toquinho 6, né? E por aí vai. Bom, então tem uma série de exercícios, essa aqui pode ficar, já está disponível lá para a professora. Hoje a gente estava avaliando essa folha, mas ela, se alguém aí se animar a trabalhar com equações, a gente vai desenvolver isso, né? E aqui, por exemplo, ó, nesse 3.1 aqui embaixo, a gente já está com um desafio mais sofisticado. A gente passou de 4 ganchinhos para 6. Bom, na balança só tem 4 ganchinhos e a gente colocou 6. Então agora nós precisamos de uma regra, nós precisamos de entender uma regra. E se vocês olharem aqui do lado direito, em cinza, os 2 quadradinhos em cinza, sugerem o seguinte: aqueles ganchos ali não podem ser utilizados. Tem que utilizar só os outros ganchos para responder a esse desafio aí. Bom, agora é difícil de responder se eu não tenho, se eu não sei a regra, não é? Eu preciso saber a regra que é a regra matemática que comanda a balança, tá? Então, aí a pessoa vai ver. Se eu tiver a oportunidade de desenvolver com aquela professora, nós vamos tentar ver, por exemplo, se aparece a ideia de que se eu somar peso mais posição de um lado, eu equilibro com peso mais posição do outro. Por exemplo, olha, nesse 2.5 aqui, ó, eu tenho o toquinho 7 na posição 2, então 7 mais 2, 9. Toquinho 6 na posição 3, 6 mais 3, 9, 9 mais 9, 18. E o toquinho 3 na posição 4, 3 mais 4, 7, mais 18, 25. Então, se eu fizer 25 do lado de cá, eu consigo equilibrar a balança. E ao testar essa hipótese, que ela dá certo, por exemplo, com o toquinho 1 e o toquinho 4, eu ponho o toquinho 4 na posição 1, o toquinho 1 na posição 4. 4 mais 1, 5, 1 mais 4, 5. Então, a regra aditiva, ela dá certo para alguns resultados, mas ela não é a regra, então ela não vai dar certo, né? E aí, não vai ser fácil para os alunos descobrirem a regra, né? A gente vai passar para eles a regra, né? Então, a regra é a regra multiplicativa, lógico, né? Então, nesse exemplo aí do lado A, eu tenho 3 vezes a posição 1, 9 vezes a posição 2 e 2 vezes a posição 4. Então, 3 vezes 1, 3, 9 vezes 2, 18, mais 3
21, 2 vezes 4, 8, 29. Do outro lado, B, 7 vezes 3, 21, 4 vezes 2, 8. 21 mais 8, 29. Então, esse sistema está equilibrado. Então, quando eles chegam nesse ponto aqui, eles já estão, então, aptos a usar essa regra. Agora eles podem começar a usar essa regra para resolver todos os exercícios de qualquer quantidade de um lado e do outro. Tá? E depois disso, nós podemos, inclusive, entrar agora com o desconhecido, né? Um número desconhecido. Eu coloco números de um lado, números de outro, a balança está equilibrada, mas tem um número que eu não conheço. E aí nós chegamos na equação. Essa é mais ou menos a sequência dessa proposta de trabalho. Olha aqui o 4.1, por exemplo. Né? Então eu tenho lá os toquinhos 3, 4, 1 de um lado, toquinho 4 do outro lado, e tem um desconhecido ali. E a ideia é descobrir aquele desconhecido. Então, nesse exercício 4, nós estamos chegando bem próximos aí, né, dessa transformação da balança numa equação. Né? A equação é a ferramenta que nos ajuda a solucionar os desafios da balança. Tá? Bom, então, até aqui, eu tentei dar para vocês uma ideia mais geral, assim, mais genérica do que a gente pode fazer e tal com aquela balança de toquinhos. Mas a gente foi adiante e isso é que é legal, porque um dia apareceu na minha vida, olha como é que a vida é louca, apareceu na minha vida um sujeito que estava formando em tecnologia da informação e design. E aí eu pedi a ele para desenhar a balancinha, né, virtual. E aí ele desenhou a balancinha e foi um negócio muito bacana. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Então tá aí a nossa balancinha virtual já numa representação. Deixa eu só ver aqui rapidinho se está saindo aí no meu, tá saindo no meu vídeo. Uma representação já sofisticada, tá, gente? A gente já passou por vários processos aí. E quando eu fui experimentar essa balancinha, veio a pandemia e atrapalhou tudo, tudo, tudo. Então, agora é que nós vamos ter os primeiros experimentos mesmo em sala de aula com essa balancinha. Então, essa balancinha está num site, tá? Eu vou no PowerPoint tem um link para vocês acessarem. Então, quem quiser ver a balancinha, usar a balancinha, está lá. Bom, aqui eu tenho aqui, por exemplo, olha, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui para você. Ela vem assim e assim, tá? Então, ela vem desse jeito aqui, ó, ela começa desse jeito. Então, ela tem dois modos de funcionamento. Eu vou clicar aqui. Não, esse aqui não, eu quero o primeiro de cima. Antes ela só tinha isso. Esse modo aqui eu já tenho dentro do computador. No meu computador eu tenho um instalador para quem quiser instalar no seu computador, no seu notebook. Se eu clico aqui no mais 4, ó, eu crio exatamente aqueles pesos que a gente estava vendo lá na balança física, né? Então eu tenho o toquinho 2 na posição 2 aqui, né? Pego o toquinho 4, põe na posição 1, aqui fica verde, significando que equilibrou. Se eu clico aqui com o botão direito, eu destruo o toquinho. Tá? Então, tudo aquilo que a gente fez na balança física, a gente pode fazer a balança virtual. Tá bem? E uma coisa interessante é que, né, se você não tem de jeito nenhum a balança física, você não tem como obter, você já pode começar direto a trabalhar na balança virtual. Vai depender de cada um. Né? Bom, quando ele fez isso aqui, esse rapaz fez esse desenho maravilhoso para mim, ele fica muito mais bonito no computador do que aqui no site, tá? Nós estamos trabalhando aqui com a internet, né? Qual que é o grande ganho dessa balança? Qual que é a coisa sensacional? E aí foi um impacto que deu, que eu estava fazendo meu pós-doutorado lá no Canadá, na cidade de Montreal, e tem a McGill lá, que é a universidade, uma das melhores do Canadá, as melhores do mundo, né? E teve um congresso que foi sediado na McGill, um congresso internacional de arte e matemática. E aí eu levei a balança e fiz essa discussão aqui que eu estou fazendo com vocês, mostrei alguns trabalhos de sala de aula que eu tinha filmado, e aí, claro, né, o pessoal estava lá, está cansado de saber que funciona mais ou menos, mas não tem número negativo. Eu falei, então tá. Então agora nós vamos botar aqui um número negativo.
o número menos 5. Vamos ver o que vai acontecer. E aí eu clico, porque se eu clicar aqui, ó, deixa eu botar um número positivo, número 4. Se eu escrevo aqui o número 4 e clico aqui, ó, aparece o toquinho 4, tá? Então, quer dizer, só para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desmanchar aqui, papapá. Porque você pode trabalhar só criando seus pesos, tá? Eu estou limpando aqui para poder o terreno ficar livre, para a gente fazer as outras explorações. Aqui, tá? Então vamos lá. Opa, esse aqui não, quero outro. Então, em vez de eu clicar no mais 4, eu posso clicar aqui, ó, com o número que eu quiser, número 2. Se eu clico no número 2, pumba, aparece o toquinho 2, pezinho 2, tá? E se eu lanço um número negativo, e agora sim é o grande ganho da nossa balança. Agora a gente não tem mais desculpa de não usar a balança, né? Eu uso, por exemplo, o menos 5. O que acontece na hora que eu clico ali? Um balãozinho. Só que o meu balãozinho sumiu. Deixa eu ver se eu pego o meu balãozinho. Está aqui meu balãozinho. Agora um balãozinho menos 5. Então, existe um lugar aqui no alto para a gente colocar o balãozinho, ó, né? Do mesmo jeito que tem os ganchinhos, tem o lugar do balãozinho, tá bem? Então, por exemplo, agora eu quero um balãozinho, eu quero um pezinho 1, que aquele balãozinho ali me atrapalhou a vida aqui. Coloco o pezinho aqui, coloco o pezinho aqui. Né? Vamos fazer a conta aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Então eu tenho 8 positivos e 5 vezes 2, 10 negativos. Né? Aqui, ó, peso 5 na posição 2 é menos 10. 2 vezes 4, 8, desculpa. 2, toquinho 2 na posição 4, 8. Toquinho 1 na posição 3, 11. Então eu tenho 11. Né? Preciso de 1 aqui para obter o equilíbrio. Aí fica igual. Então, o negativo, ele cria uma variedade de situações, a gente vai ter que representar de um outro jeito, já foi criado. Desculpa, gente, esse encontre o valor de x aqui não tem nada a ver, esquece isso aí, que esse é um bug do programa, tá? Mas então, os números negativos entraram agora, eles podem entrar aqui primeiro, depois entrar nas equações, e aí que vai complicar a nossa vida, na hora que eles entrarem nas equações, né? E isso complicou muito a nossa vida. Como é que isso vai virar equação, né? Eu criei uma série de vídeos que são tutoriais para isso. Depois, se alguém quiser trabalhar com isso, vai ter os tutoriais, né? Mas aí a gente deu uma aperfeiçoada na nossa balancinha aqui com esse modelo aqui, ó. Então vejam bem, agora eu criei uma. Esse é o último modelo, né? Que ele tem 2 versões. Essa aqui é uma versão mais complexa, ela tem que entrar depois. Então eu posso criar o balão que eu quiser e o peso que eu quiser. Então, por exemplo, eu crio o balão 5. E aí eu clico aqui no balão. Então apareceu o 5 negativo, né? Eu vou colocar ele aqui, ó. Só que, vamos botar aqui. Eu posso trabalhar também com decimais. Então criei o peso 2,5, tá? Então, 2,5 vezes 2. Opa, será que ele me criou um 25? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que tomar cuidado com os símbolos. Isso, agora sim. Agora que eu apertei o vírgula ali que ele deu certo. Então eu consegui equilibrar a balança. Tá vendo? Bom, a questão toda aí, depois se alguém quiser trabalhar com isso, eu vou explicar melhor, é que esse negativo ele tem que ser considerado no lugar, na posição que eu coloco ele. Então ele, na verdade, é o coeficiente da equação. Então isso aqui é menos 5 porque, né, a posição dele é na posição 1 e ele está atuando, né, no torque, de uma maneira negativa no torque, enquanto que esse outro atua de uma maneira positiva no torque. Tá? E aí, por uma questão de equações, veja o que acontece, por exemplo, se eu pego aqui aonde está o balão e eu vou jogar um número negativo dentro do balão. O número 4 menos 4 dentro do balão. Pumba, olha o que ele vira. Ele vira peso
Por que que ele vira peso? Porque eu estou jogando um negativo junto do negativo. Aí ele vira positivo. E se eu jogo um negativo aqui, menos 3, dentro do peso, o que que ele vira? Balão. Porque o negativo para o peso transforma o peso, né, na coisa contrária, que é o balão. Bom, então, a partir daí, eu posso dizer para vocês que, né, o nosso arsenal de ferramentas para o ensino de equações, ele já está praticamente completo. E agora nós temos que saber como é que ele vai funcionar na sala de aula. Tem uma certa abstração aí que precisa de ser dominada pelos alunos, e aí a gente está se perguntando mesmo, né, como é que eles vão reagir diante de cada uma daquelas etapas. Sendo que alguma coisa eu já sei de experiências anteriores, mas que necessariamente, né, no próximo experimento a gente não vai obter os mesmos resultados dos experimentos anteriores. Então, a minha expectativa agora é a gente aprimorar e ver o comportamento dos alunos diante dessa balança. Tá? Então, gente, para finalizar aqui, eu quero então fazer um levantamento do que a gente fez. Então, eu vim discutindo com vocês o que é a exclusão, né? O que é uma inclusão, o que é uma exclusão. Eu quis olhar a exclusão do ponto de vista do professor, porque se o professor não está se sentindo bem, se o professor não está se sentindo animado, com uma boa energia para ensinar, a chance daquele trabalho dele dar certo é muito menor. E, né, lógico, né, eu fui professor talvez uns 40 anos e era isso, gente. O dia que a gente chega sem energia na escola, que a gente chega triste, que a gente chega abalado por coisas, o nosso trabalho vai diminuir a força. Agora, quando a gente está amparado por colegas, quando a gente está amparado pelo grupo, quando a gente está junto, quando a coisa está leve, né, na turma, aí os resultados são muito mais interessantes. Então, quer dizer, a minha ideia para trabalhar com vocês é convidar cada pessoa, a partir dessa compreensão que nós tivemos hoje, cada pessoa a pensar o seu espaço, seu lugar, o que ele gostaria de fazer dentro da matemática, já começar a pensar um tema, que pessoas estariam envolvidas nesse tema, como é que ele pode ser levado adiante, né? E o meu trabalho, né, inclusive vou visitar as escolas, seria de articular a partir das escolhas das professoras, dos professores, articular o trabalho para a gente tentar obter dele o melhor resultado possível. Então, eu vou estar disponível para nós fazermos isso, ok? Então, a gente vai se falando aí daqui para adiante. Um abraço para vocês.